Veja como é simples e fácil dar um like ou um joinha e se inscrever no canal, tanto pelo computador quanto pelo celular. E não vai ter nenhum tipo de compromisso, troca de informações e nem outro tipo de contato. Mas a sua atitude vai poder ajudar o canal a crescer e poder fazer programas melhores. Vamos lá, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Boa noite, que alegria poder estar com vocês em mais um programa. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, todas as quintas-feiras nos reunimos, sempre trazendo convidados especiais para estudarmos temas significativos. O tema desta semana é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O nosso verso base está no livro de Êxodos, no capítulo 3, verso 6, que diz o seguinte: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Os nomes de Abraão, Isaque e Jacó aparecem juntos 25 vezes na Bíblia. Essa expressão é muito interessante e tem várias implicações para a nossa caminhada com Deus. Quando estudamos a vida dos três patriarcas, percebemos que a história de vida, as experiências deles foram muito diferenciadas entre si. Mas Deus sempre foi o mesmo. E qual o motivo para serem citados assim? Porque Deus se apresenta como Deus desses três homens. Quem eram esses três homens? Para responder essas perguntas e outras mais, estamos recebendo hoje dois teólogos da Nova Safra, Eliazar Domini e Sérgio Monteiro. Boa noite, pastores, tudo bom? Boa noite, Boa noite, excelência. É um prazer estar contigo. Pastor Eliazar, já que já começou a responder, vamos lá. Fala um pouquinho mais do senhor, do seu trabalho, onde atua. Ok. Eu sou pastor atualmente na cidade de Aracaju. Eu pastoreio o distrito do Inácio Barbosa. Já estou há 11 anos no ministério. Não se iludam com essa cara de novo. Eu pastoreei 3 anos em Santa Maria da Vitória, no extremo oeste da Bahia, já próximo a Brasília. Depois, pastoreei mais 4 anos na cidade de Guanambi. Depois, fui para Vitória da Conquista, onde pastoreei no distrito do Alto Marom. Depois, fui departamental de jovens, gravadores, aventureiros, comunicação, liberdade religiosa. Era um monte de pastoreio. Só tem 11 anos de ministério? E passou por tudo isso? E agora, saí do departamento e vim para cá, para a cidade de Aracaju, onde eu estou já há 2 anos. Que maravilha. Muito bem, pastor. Na praia. Vida boa, né? E pastor Sérgio, por favor, fala um pouquinho agora do seu trabalho, das suas atividades. Falo um pouquinho também. Eu tenho menos tempo de ministério que o pastor Eliazar, porque eu sou mais novo do que ele, claro, né? Sou mais novo do que ele. Eu sou capelão na Escola do Pensar em São Paulo. Sou também membro do Instituto de Estudos Judaicos da comunidade judaica Bet Benei Zion de São Paulo, um dos pastores da Bet Benei já há alguns poucos anos. Eu sou mestre em teologia e faço doutorado em Bíblia hebraica também hoje. Conheço a cidade lá de Vitória da Conquista, onde o pastor Eliazar esteve, porque ele foi pastor de alguns membros da minha família lá no Alto Marom, né? Aquela igreja do Alto Marom foi fundada pela minha família, né?
Perguntei lá, inclusive, como havia sido a passagem do pastor Eleazar, não houve nenhuma contenda, Aprovado? não houve nenhum tipo de... Foi aprovado, foi aprovado. O menino é bom, apesar... menino entre aspas, né? É um prazer estar com vocês. Eu hoje desenvolvo trabalho na comunidade judaica e como capelão também. E já fui auxiliar de departamento de jovens e etc. Mas nada como o pastor Eleazar, em termos assim, ele não para um minuto, né? Não parou. E está lá em Aracaju. Sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês que estão nos assistindo e uma coisa para o irmão Péricles. O pastor Eleazar, ele tem um péssimo costume de me ligar quando ele está nos dias de folga na praia. Ele me liga com imagens lá de Aracaju. Mas eu devolvi tudo quando eu estive aí no Rio de Janeiro agora, no final de semana, em Angra, e liguei para ele de dentro da Lagoa Azul, lá em Angra dos Reis. Então, pagou com juros, né? Amém. Aí sabe fazer inveja, viu, rapaz? Muito bem. Então, pastor Sérgio, por favor, para iniciarmos nosso programa, por favor, poderia fazer a oração? Com absoluta certeza. Adonai Tsevaot, nosso Deus, nosso Senhor, Criador de todos os céus, de todo o universo, de toda a terra, de cada um de nós te agradecemos por esta oportunidade de falar sobre a tua aliança, sobre a origem do povo de Deus, a nossa origem, nossa herança. Que nós saiamos daqui fortalecidos desta gravação, fortalecidos deste programa, fortalecidos com a certeza de que o Senhor é o Deus de nossos pais, em nome do Messias, o penhor dessa aliança. Amém, Senhor. Amém. Bem, no dia 8 desse mês, nós começamos com 1 Coríntios 13:13, falando sobre 3 pontos: fé, esperança e amor. No dia 15, nós falamos sobre Ezequiel 14:14, Noé, Daniel e Jó. E hoje, nós vamos comentar sobre Abraão, Isaque e Jacó. Quando lemos esse verso, que é o verso base do programa, Deus se apresentando como Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. A primeira pergunta seria: qual o motivo dele se apresentar dessa forma? Por que Deus se apresenta dessa forma, melhor dizendo, A pergunta é para ambos, tá? Eu não vou definir para quem. Ok. Então, já que eu estou com o microfone aberto, o pastor Eleazar miraculosamente fechou o microfone dele ali, já indicando que ele iria me deixar responder primeiro. Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque a aliança com o povo dele foi feita através de Abraão, Isaque e Jacó. O relacionamento, e aqui é importante lembrar qual é o conceito de aliança dentro das Escrituras. Aliança entre dois povos, hititas, por exemplo, os chamados tratados de aliança hitita, eram sempre de alguém grande, maior, poderoso, com alguém menor. No caso de Abraão, Isaque e Jacó, isso acontece com absoluta certeza. É Deus quem faz, ele é o suzerano, ele é o poderoso, ele é o todo-poderoso, mas ele toma Abraão, Isaque e Jacó como representantes do povo, de um povo muito maior, com quem ele iria fazer uma aliança, ou melhor, torná-los beneficiários da aliança de Apocalipse 13, verso 8, que foi feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando a morte do Cordeiro, a morte proléptica, antecipada do Cordeiro lá na eternidade, Todos aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro morto desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo. Há uma aliança que é feita e Deus traz essa aliança para esse mundo. Ele traz primeiro a aliança com Adão, depois a aliança com Noé, e em seguida a aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Uma aliança que começa com a saída de Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, e se complementa e se fortalece através da renovação da aliança com Isaque, primeiro com Abraão, ele renova a aliança no capítulo 17 com Abraão, transformando o nome de Abrão para Abraão, depois de Isaque e então de Jacó, chamado Israel. Essa família é escolhida por Deus para representar todas as famílias da terra, e assim mesmo disse o Senhor no capítulo 12. E por isso ele se apresenta como o Deus dos seus pais. Isso quer dizer o Deus que fez aliança com os seus pais. O Deus que declarou-se o Deus dos seus pais, o Deus que se fez conhecer aos seus pais, não o Deus apenas o Deus universal, criador dos céus e da terra, mas o Deus que se aproxima do ser humano e entra numa relação de Senhor da aliança, beneficiário da aliança. Por isso, ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Além disso, irmão Péricles, existe um outro aspecto muito importante. Isso dá base histórica para o relacionamento do homem com Deus. E Deus não é o Deus apenas que está distante, transcendente, mas é o Deus imanente que se apresenta como atuando na história, não apenas a história da criação, mas a história do plano da redenção e a história do plano da aliança.
Em todos os casos que o pastor Sérgio mencionou e essa última parte que ele falou aí acerca da imanência de Deus, a gente vai perceber isso de maneira muito clara nos 3 personagens. Deus, ele aparece fisicamente para Abraão, aparece fisicamente para Isaac e aparece fisicamente para Jacó. De maneira imanente, ele vai se apresentar ali com estes 3 personagens. Eu queria ler, e o pastor Sérgio falou sobre aliança. No capítulo 12, você tem as marcas dessa aliança, ou pelo menos assim, detalhes específicos dessa aliança, porque ela foi reafirmada posteriormente, como disse o pastor Sérgio, com Isaac e com Jacó. Então, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, no capítulo 12, ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele faz um concerto com Abraão, e ele diz assim, olha, far-te-ei uma grande nação. Então, há uma promessa de Deus aqui. Você vai ser uma grande nação. Far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós temos algumas palavras, algumas expressões aqui, muito significativas. Primeiro, que Abraão seria pai de uma grande nação. Então, haveria uma grande nação que viria dele. Segundo, Deus o abençoa. E Deus disse que aqueles que abençoarem ele também seriam abençoados. Então, há uma bênção reservada para Abraão. E não somente isso, através dele, toda a terra, todas as famílias da terra, em uma expressão similar que eu vou ler mais adiante, vai demonstrar todas as nações da terra seriam abençoadas através dele. E a gente entende naturalmente, profeticamente, como o ápice desta bênção para todas as famílias da terra, cumprindo-se em Jesus Cristo, descendente direto de Abraão. Então, você vai ver Deus fazendo esse chamado. Depois Abraão é mudado o nome, como disse o pastor Sérgio, mas Deus aí faz um chamado para Abraão muito estranho, né? Algo assim, nunca visto antes, que era para ele oferecer o seu filho lá no capítulo 22. E aí, quando Abraão vai para oferecer seu filho, e ali ele demonstra pela sua fé confiar em Deus, e Deus ele fala o seguinte para Abraão, no verso 16 do capítulo 22. Então o anjo do Senhor, verso 15, apareceu para ele e disse, o anjo do Senhor é uma referência ao próprio Adonai aqui. Ele diz assim no verso 16, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu único filho. Então a gente vai perceber aqui que realmente o anjo do Senhor é o próprio Senhor. Ele diz, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Verso 17, deveras te abençoarei. Então, olha, está repetindo, te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia, e a tua semente possuirá todas as portas dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então você percebe que tudo aquilo que foi mencionado no capítulo 12 é repetido. Então Deus refaz essa aliança com Abraão, ele ratifica isso, ele diz por mais de uma vez esses aspectos aí da aliança, da bênção, de ele possuir as terras e também todas as famílias da terra serem abençoadas através dele. E aí, quando você vai para o capítulo 26, você tem aí a presença de Isaac. E aí eu falei que, como o pastor Sérgio falou da imanência de Deus, aqui no capítulo 26 diz, olha, e apareceu-lhe o Senhor, verso 2, e disse, não desças ao Egito, habita neste lugar que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, te abençoarei. Olha aí, te abençoarei, porque a ti a tua semente darei todas estas terras, veja o que ele tinha falado para Abraão, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, multiplicarei a tua semente como estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras, porque em tua semente serão benditas todas as famílias da terra, as nações da terra. Veja, as mesmas palavras. Você percebe aqui realmente, como disse o pastor Sérgio de maneira muito clara, a reafirmação desta aliança. E por último, já encerro minha fala, que eu acho que eu já falei demais, você tem Jacó. Jacó fugindo ali de Esaú, indo para as terras de Arã, os seus parentes. Então, ele deita-se numa pedra e vê ali na noite uma visão, um sonho, e ele vê uma escada, né, que liga da terra até o céu.
E aí Deus aparece a ele. Deus aparece a ele. E ele diz no verso 13 do capítulo 28, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Para Abraão ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, e para Isaac ele diz, eu sou o Deus de Abraão, como eu falei com teu pai Abraão. Já agora com Jacó ele já diz, olha, eu sou o Deus de Abraão e também de Isaac. E aí posteriormente fecha esse trio, sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas ele diz, olha, esta terra em que estás deitado, a ti darei a tua semente. As mesmas palavras, observe. Verso 14. A tua semente será como o pó da terra, o que ele já havia dito, estender-se ao oriente e ao ocidente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então, as mesmas palavras ditas no capítulo 12, repetidas no capítulo 22, repetidas para Isaac no capítulo 26, agora também no capítulo 28 é dita para Jacó. Como disse o pastor Sérgio, então Deus reafirmou esta aliança com estes três e disse, olha, daqui por diante eu estarei com vocês. As bênçãos dadas a Abraão e as bênçãos dadas a Isaac também foram dadas a Jacó e assim, não se perderam. Eu queria fazer uma colocação aqui, se vocês pudessem me ajudar, por gentileza. Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Abraão teve o seu nome mudado, de Abrão para Abraão. E ele cita, eu sou o Deus de Abraão, ok? Deus de Isaac, o Isaac foi uma pessoa mais tranquila, né? Abraão foi muito ativo. Quando foi preciso ir à guerra, ele foi. Quando foi preciso tomar decisões para proteger a família, ele tomou. Isaac já foi um personagem mais calmo, mais tranquilo, não... havia uma estabilidade no momento que ele estava vivendo, e depois fala o Deus de Jacó, mas não fala Deus de Israel. Por quê? Deus de Jacó, se era um nome problemático, Jacó, e não Deus de Israel, ele usou aí. Sabe, irmão Berg, você sabe que essa ideia de que Jacó é o nome que significa enganador, e Yaakov, né, que viria do verbo enganar, é uma ideia que, por exemplo, o Dr. Richard Delofer, o professor Richard Delofer, ele desafiou uma vez em uma palestra que ele fez para a gente da comunidade judaica, ele disse, não necessariamente. Vou dizer por quê. Veja só. Quando você vai no capítulo 32 do livro de... Não, 32 não. É 32, isso mesmo, de Gênesis. Quando você... Deixa eu pegar aqui porque me fugiu a mano. No Vale do Jaboque, acho que é 32 mesmo. Isso mesmo, no capítulo 32... você vai ter a história de Jacó encontrando-se ali com Esaú, o medo dele está com Esaú. Você percebe que ele tem uma atitude muito interessante, né? E ele vai, ora, aí ele agora proclama, Deus sempre se apresenta, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaac e tal. Mas no capítulo 32, verso 9, ele diz assim, disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, o Eterno que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Ele começa uma oração da maneira mais linda. Uma das melhores orações que eu conheço na Bíblia, a tradição judaica diz que é uma das orações mais poderosas, mais lindas da Bíblia, que é a oração histórica. Ele fala, menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-te, peço. Ele entrega nas mãos de Deus. O problema de Jacó, no que diz respeito à enganação, você vai vê-lo em um momento, basicamente, é quando ele engana, quando ele tem enganar alguém, que é quando ele vai com o pai. O caso de Esaú vender a primogenitura, ele não enganou Esaú, ele batalhou com Esaú, ele olhou para Esaú e propôs e Esaú aceitou. Não foi o problema dele enganá-lo, não, olha, mais ou menos isso aqui é um guisado de carne que você vai gostar, não, e era guisado de lentilhas depois de ter feito. Não, Esaú disse ok, estava disposto a vender a sua primogenitura, dizendo a ele, não quero. Por que é que ele vai utilizar essa expressão Jacó no lugar de Israel? O capítulo 32 ele nos ajuda a responder. Quando você encontra, depois dessa oração, ele agora faz algo que é comum dele. Ele tenta subornar o irmão. Ele pede para Deus, diz Senhor, não, Senhor, etc. Aí ele se levanta e, no verso 13, né? Passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio a sua mão um presente para seu irmão Esaú. Ele ora a Deus, mas ele tenta resolver. Quando ele se encontra, logo depois, ele pega, a partir do verso 25, né? A partir do verso 23, na verdade, tomou e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha.
Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem. E aqui nós temos um fenômeno interessante no hebraico, que é uma expressão interessantíssima no hebraico, do verso 24. Lutou com ele um homem. Veja que não identifica o homem como sendo um anjo, não identifica como sendo um anjo, porque é um jogo de palavras aqui do nome Jacó com o fato de haver lutado. O termo no hebraico diz Vaivater, Yaakov, Levador, Vaiavek. Olha só, Vaiavek, Yaakov, Yavek. Há um jogo de palavras por aliteração do nome de Jacó com o que ele fez e que o transforma em Israel. E não diz que é um anjo, diz Vaiavek Ish, um homem. Os rabinos do Talmud perguntaram por que aqui ele é identificado com um homem, sabendo que ele era o anjo chamado Melech Mahar, o anjo ou Shachar, o anjo da alvorada, aquele Miguel. Eles entendem que aqui era Miguel, Micael, o grande anjo. E eles perguntam por quê? Porque, na verdade, quando aqui ele é um representante de Deus e ao Jacó se encontrar com Deus, a primeira luta dele é com ele mesmo. Por isso que identifica com Ish e não com Malar, não com o anjo. É com Ish, lutou com ele mesmo. É o encontro dele com seu Yetzer Hará, com seu mau espírito, seu caráter e etc. E a ideia, e vai falar sempre com relação à apresentação do povo de eu sou o Deus de Israel. Você vai perceber que é nos momentos da vitória de Israel. Eu sou o Deus de Jacó. É nos momentos em que Jacó está em apostasia, que Israel está em apostasia, ou nos momentos em que Jacó precisa se aproximar mais de Deus e lutar com Deus. Por isso, para fazê-los lembrar, lembra que ele tem um problema no nervo da coxa, né? Que o judeu não come até hoje, nada relacionado a isso, ao nervo da coxa, porque se lembra que o anjo tocou, né? O Filho de Deus tocou nele, e ele ficou manco, e foi manco assim para o resto da sua vida. Essas são maneiras didáticas de Deus fazer lembrar, trazer à memória certos elementos. No caso de Abraão, só lembrar aqui para vocês, capítulo 17 do livro de Gênesis, Deus fala também, olha, porei minha aliança com vocês. Eu farei aliança com vocês. Com você. E vou fazer as alianças. E você será uma grande nação. De ti sairão reis e etc. Essa será a minha aliança que colocarei sobre você. E é o estabelecimento da circuncisão. Só que o estabelecimento da circuncisão vem a partir do capítulo 15 e 16, no qual Deus se apresenta e diz a Abraão, ainda Abraão, anda na minha presença e ser sábio. Ele renova a aliança. E Deus passa no meio do animal cortado. Abraão não passa, demonstrando que é Deus quem vai cumprir a aliança. E o que acontece logo em seguida? Abraão toma Agar e tenta ele cumprir a promessa de Deus. E o capítulo 17 diz, olha, porque você pecou, porque você tentou cumprir aquilo que eu te disse, você vai ter uma marca perpétua em você e nos seus descendentes para lembrar que sou eu que cumpro as promessas. Sou eu que cumpro tudo. Por isso que Deus, a aliança, no caso de Abraão, em todos os judeus, precisa ter a aliança, o símbolo da aliança. Com o caso de Jacó, a lembrança do nome Jacó vai trazer imediatamente a memória de todos os estudiosos da língua hebraica, os estudiosos dos judeus, que Israel é Israel, porque primeiro ele foi aquele que lutou com Deus. Uma coisa interessante, eu não sei nem se realmente é isso, mas como o pastor Sérgio está aí conosco, se eu falar alguma coisa que esteja fora, ele pode me corrigir. Deus, ele muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. Deus, ele também muda o nome de Jacó, de Jacó, Yaakov para Israel, mas isso não acontece com Isaac. Eu creio eu que a razão está no capítulo 17, verso 19. Disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o teu nome de Isaac. Então, Deus mesmo já deu o nome dele, então não precisava mudar. O Isaac dos três é o único que o nome já foi dado por Deus. Já foi estabelecido antes dele nascer. O nome vai ser esse aqui. O nome de Jacó não foi dado por Deus. Jacó não foi Deus quem disse, olha, Isaac, Rebeca, coloca o nome aqui do menino Yaakov. Não. Foi uma decisão deles. Bem como Abraão também não teve o seu nome assim dado por Deus. Isaac dos três foi o único que já tinha um nome estabelecido por Deus antes do seu nascimento. Isaac era o cumprimento da promessa direta assim, de Deus. Porque tudo começa com Abraão. Mas assim,
poderemos dizer sem fugir ao texto que o cumprimento da promessa, de fato, começa com o nascimento de Isaac. Não, mas nasceu Ismael. Mas Ismael não é o cumprimento da promessa. A promessa de Deus foi: de Sara você vai ter um filho, ponto. Então, até o nascimento de Isaac era uma promessa. Depois do nascimento de Isaac, que já teve um nome predito ali por Deus, você começa a ter o cumprimento da promessa. Isaac é o cumprimento da promessa. Deus disse que faria uma grande nação. O número 1 desta grande nação chama-se Isaac. Deus nos diz que Abraão é uma grande nação, mas ele diz: de ti, da tua semente, eu farei uma grande nação. O primeiro da semente de Abraão chama-se Isaac, nome dado por Deus. Então, nós não temos a mudança do nome de Isaac, porque foi o próprio Deus quem deu. Então, depois aí você tem o segundo na semente de Isaac, que Deus diz: olha, também da tua semente eu farei uma grande nação. Foi exatamente Jacó. Teve 2, mas somente deles, um dos 2 era o que viria a ser uma grande nação. Agora, interessante, porque Deus poderia utilizar dos 2 filhos? Claro que poderia. E por que não? Se Deus usou 12 filhos de Jacó, por que não poderia usar os 2 de Isaac? Jacó e Esaú. Percebe? Porque Jacó, por exemplo, poderia ter 12 filhos, Deus dizer assim: vou escolher mais um desses 12 aqui, vou escolher um para ser o da descendência. Veja que dos filhos de Jacó, Deus escolhe os 12. Dali vem as 12 tribos de Israel. Não teve problema. E você vai perceber que os filhos de Jacó não eram lá flor que se cheire, né? Rúben tendo caso com a madrasta, e aí você tem uma série de problemas aí, os filhos ali de Siquém, por causa de Diná, eles matam todo mundo. Então, não era gente boa. Mas você vai perceber, no caso de Esaú, a rejeição por parte de Deus. Isso é melhor explicado no Novo Testamento, porque Esaú, ele era um profano. Esaú, ele não era um temente a Deus. Esaú, de onde vieram os edomitas, ele era um camarada disposto a trocar bênçãos divinas por um prato de comida. Então você vai ver, por exemplo, os filhos de Jacó fazendo bobagem, mas eles tinham temor. Não vou dizer assim que eles eram completos profanos, eles honraram a memória da sua irmã, a honra da sua irmã, que foi ali, né, violentada. Então eles foram lá e mataram todo mundo e tal. Mas a gente vai perceber ao longo da história que esses 12 filhos de Jacó não eram como, por exemplo, como Esaú. Um indivíduo que, para aborrecer o pai, foi lá e pegou mulheres, casou com mulheres de outras nações. Um indivíduo que não estava nem aí para as bênçãos de Deus, ele simplesmente foi lá, trocou a sua primogenitura, era a bênção máxima que alguém poderia receber. Quer dizer, você seria o próximo líder do clã e você diz assim: para mim, tanto faz como tanto fez, me dê esse prato de comida aí que me serve. Então, Deus não usou os 2 irmãos. Esaú foi rejeitado para ser a nação escolhida por Deus. Mas Deus não rejeita os 12 filhos de Jacó. Então, ou seja, não é que há uma predileção, mas, de fato, Esaú ele foi rejeitado pelas suas próprias atitudes, pelo seu comportamento. E, então, Deus escolhe ali Jacó e dos seus 12 filhos, Deus dá continuidade ao seu processo como Deus disse, né? O seu processo de descendência, de cumprimento da aliança. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esses aqui, então, são os que vão se tornar a nação conhecida como a nação de Israel. Agora não tem mais como falar. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gad, Azer. Então não tem como. Parou nesses 3, porque daí se dividiu em 12, mas a nação veio. Então, entende-se que você teve a primeira semente, Isaac, a segunda semente, Jacó. Apesar de ele ter um irmão, ele foi a segunda semente. E a partir dali, a nação já começa a crescer. Tanto que eles descem para o Egito ali, depois, no caso de José, com um grupo de o quê? 80 e poucos? 70. 75, né? 70 homens, né? 70 homens. Exato. Quer dizer, desce com um punhadinho de gente. Ele sai com mais de 1 milhão de lá do Egito. 400 anos desde a promessa feita a Abraão, 430 anos desde a promessa feita a Abraão até a libertação do cativeiro egípcio, eles chegam com 70, 75 e saem de lá com 1 milhão e tanto, né? Alguns chegam a dizer muito mais, né, Excelência?
Na verdade, chegam mais de 2 milhões, né? Mas vai depender da interpretação da palavra Aleph, né? Da palavra Alfaim, em hebraico, se ela significa clã, porque a mesma palavra para 1000 em hebraico significa também família, clã. Então, alguns eruditos dizem que, na verdade, saíram 600, ao invés de saírem 600 mil homens, e aí 2 milhões de pessoas calculado, foram 600 famílias. Então, diminuiria o êxodo para isso aqui, ó, quantidade de pessoas. E ó, é gente boa, viu? Gente, inclusive, adventista que diz umas coisas dessas. Mas de toda sorte, é uma quantidade. 600 famílias, levando-se em consideração que o indivíduo não tinha um filho nem dois, só Jacó teve 12. Então, veja, 600 famílias. Imagine que cada família aí, quantos filhos teve cada um, né? De certa forma, fiz um cálculo. A gente pensa algumas vezes que eles desceram somente 70 pessoas. Lembre-se que no judaísmo só se contam os cabeças da família, os homens. E lá, quando você faz o cálculo, eram 70 os filhos e os filhos dos filhos. Mas não conta os netos, depois os filhos dos filhos dos filhos. E um cálculo, a tradição judaica diz que eles desceram em mais de 1000 pessoas. Eram mais de 1000 pessoas já que haviam descido ali naquele momento. Aí eu tenho uma perspectiva um pouquinho, talvez, não diferente, mas complementar aqui o que o pastor Eleazar estava dizendo, porque no livro de Deuteronômio, capítulo 26, verso 5, no chamado Kleine Credo, né, o pequeno credo de estabelecimento do povo de Israel, Deus fala o seguinte: quando tu estiveres, no capítulo 26, verso 1, diz: quando você entrar na terra para onde eu te envio, você, quando estiver lá, você vai tomar do cesto, vai trazer num cesto das primícias da terra, te aproximarás do sacerdote de turno naquele momento e dirás: hoje, diante do teu Deus, eu trago tal, então proclamarás. E ele diz assim: meu pai, ou como diz na tradução mais poética que a gente tem, né? Arameu prestes a perecer era o meu pai. Arameu prestes a perecer era o meu pai. Aí a referência aqui não é a Abraão, a referência é a Jacó. A Jacó. A tradição judaica diz o seguinte: a autoidentidade judaica te chama Abraão de Abraão Avino, Abraão meu pai. Isaac Avino, Abraão meu pai. Agora, quando fala de Jacó, ela não chama de Jacó meu pai, chama de Jacó Hamorachá, Jacó a minha herança, Jacó a herança. Jacó, quando ele está nos pais fundadores, Abraão, Isaac e Jacó, os pais fundadores. Mas Jacó, ele não é um dos pais por si. Por que não? Porque ele estava prestes a perecer. E o evento que está aqui é da morte. E ali haveria a total finalização do povo de Israel. E essa total finalização dizimada do povo de Israel teria quebrado a promessa de Deus a Abraão e a Isaac. Porque eles estavam com fome e desceram para uma nação na qual se levanta alguém que não conheceu e que tentou destruir mais uma vez. Você não encontra, e é por isso que ele é a minha herança. E aí isso nos traz à mente imediatamente a ideia de Senhor é a minha herança, lá em Lamentações de Jeremias 3, 25 em diante. Bom é esperar no Senhor, ele é a minha porção. Porque a ideia de que nós somos herança de Deus significa que nós não temos o direito natural de nos aproximarmos de Deus. Nós precisamos lembrar que nós estávamos prestes a perecer. Era para perecer em 2 momentos. E depois nós vamos acrescentar o 3º, o 4º, o 5º, que é o evento do bezerro de ouro, depois e vários outros eventos que causam quase a destruição. Mas quando entrares na terra, e é por isso que ela é tão importante, e eu digo, na tradição judaica, ela é mais importante do que o chamado de Abraão. O chamado de Isaac, a descida de Jacó para o Êxodo, para o Egito, ela é mais importante na identidade judaica do que o chamado de Abraão. Porque o chamado de Abraão foi a vontade de Deus em chamar alguém e tirou. Abraão, da tradição judaica, ele desde os 3 anos, ele já era monoteísta. Ele já conhecia, ele brigou com o pai uma certa feita. E olha que história interessante, né? Ele era pequeno, o pai disse para ele assim, o pai era produtor de ídolos, né? Terá, daí vem a palavra terafim. E aí, que estava em Ur, a tradição diz que o rei Nimrod, sabia, por uma visão que teve, que Abraão iria lutar contra ele. Um dos reis da batalha de Kedar-Laomer era Nimrod, de acordo com a tradição judaica. E Nimrod sabia que ele iria destruí-lo. E o que ele faz? Ele tenta matar Abraão, e um anjo impede. E Abraão vai para longe, para a cidade de Salém, que é Jerusalém. E lá ele se encontra com Melquisedeque pela primeira vez. Quem é Melquisedeque na tradição judaica? Sem, filho de Noé. Filho de Noé. Tratado Medarim 32b. 32b, exatamente. Eu fiz um artigo sobre isso daí. Exatamente. Então, na tradição judaica, ele vai e se encontra com Sem, que é o sacerdote de turno
naquele momento. Ele é o homem que mantém a justiça de Deus, um dos 32 justos que deve existir em cada época. Naquela época havia apenas 2 justos, Abraão e Sem. Eram os 2 justos, para sustentar o mundo. E aí ele chega lá, ele aprende com ele, lá em Jerusalém, em Salém, aprende que existe apenas um Deus, aprende que todos os outros são idolatria, ele volta. E aí o pai dele, ele com 7 anos de idade, pode falar, pastor. Só um adendozinho aqui que alguma pessoa pode se questionar agora. Mas espera aí, por que não fala 100? E por que fala Melquisedeque? Uma das propostas que eu trago no artigo que eu escrevi sobre isso é justamente que ele era rei e sacerdote. E você vai observar essas mesmas funções sendo atribuídas a outra pessoa, que era o sogro de Moisés. Ele era chamado Jetro, mas também era chamado de Reuel. Então, como sacerdote, ele era conhecido como Reuel, como uma pessoa comum, como rei, talvez, ele era conhecido como Jetro. Mesma coisa poderíamos dizer ali de Sem. Shem Ben-Noá, Sem, filho de Noé, ele é rei, e ele é Melquisedeque, que seria o Melquisedeque, o rei sacerdote, da né? o rei da justiça. Então você tem o rei e sacerdote aí. O rei e sacerdote. Cult, hein? Olha só, você viu aí? Tá maravilhosa aqui. E quando ele termina, retomando aqui, quando ele volta de Jerusalém, já Nimrod ainda estava vivo, mas ele voltou para lá. Ele faz o pai dele um certo dia, resolve sair, e ele, bravo com aqueles ídolos, ele passou lá, o pai dele saiu e deixou com ele. O que ele faz? Ele vai lá e quebra todos, menos um. Deixa só um lá. Bateu em todos, arrebentou. Quando o pai dele voltou, disse: Abraão, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? E ele disse assim: eu não sei, pai, eu só de repente ouvi um barulho tremendo aqui, e aí quando eu voltei eles estavam brigando, sobrou um só. Esse aí quebrou todos os outros. Menino esperto. Então ele tinha essa noção, e Deus o traz, ele tem um encontro com Deus e vários encontros com Deus. Ele aprende, e a tradição judaica dá a ele esse papel de, desde o começo, ser o pai do monoteísmo. Mais do que ser o pai da nação de Israel, ele é o pai do monoteísmo, e por isso ele é o pai de muitas nações, no sentido espiritual também. Ele é o pai de muitas nações no sentido de trazer de volta aquilo que havia sido corrompido por Nimrod, por outros daquela época, até pelo seu próprio pai, até na sua própria família, que é o monoteísmo. Isaac, eu diria que Isaac, ele é o mais low profile dos 3. Você não tem tantas confusões. Ofuscado, né? Ele é o mais deschabido ali, o menos falado. Mais calmo. Direitos muitas vezes, não é mesmo? Ele é interessante porque ele, assim, a Bíblia tem a respeito dele alguns probleminhas. Ele amava mais Esaú. Isso era fato. Ele amava mais Esaú. Ele tem 2 problemas só, basicamente. Ele amava mais Esaú e ele tinha um outro problema que foi o fato dele haver mentido para Abimeleque. Basicamente isso. Mas a Bíblia tem um trecho que diz o seguinte: Rebeca também era estéril. E Rebeca, ao ser estéril, a doutora Suzanne Schwartz, aqui da USP, ela fala sobre a esterilidade das mães de Israel. Isso é fantástico. É fantástico. Porque Sarai era estéril. Rebeca era estéril. E ao ser estéril, elas levam o marido, primeiro por vontade de Deus, Deus se aproxima. Mas no caso de Isaac, ele fala: olha, você vai ser pai de uma grande nação. Ele não tinha uma Quetura, não tinha um Agar. O que ele faria? A única coisa que ele podia fazer. E é por isso, talvez, que o seu nome também não tenha sido mudado, porque não houve um encontro de choque entre Abraão, como houve Abraão com Deus, no capítulo 16, em que Abraão faz tudo errado, e tem o capítulo 17, que é quando promove a mudança. O caso de Jacó, que é interessante, Abraão muda só uma letra, acrescenta uma letra. Sarai tira uma letra. Isaac não muda nada, mas Jacó não serve nada do nome dele. Não serve nada do nome dele. Tem que mudar todo, mudar inteiro. Mas quando vai se referir a ele, é Yaakov, Yavé, que é aquele que lutou. Isaac não tem esse encontro de choque. A principal história judaica a respeito de Isaac não é ele ser enganado por Jacó, não é a Akedah, é o atar, é quando no capítulo 22 ele é atado e ele é salvo por uma vontade de Deus. E aí eu corroboro aquilo que o pastor Eleazar disse, porque é que ele não houve necessidade de mudar o nome dele. Porque no momento em que ele deveria, talvez a pior de todas as provações dele, ele baixou a cabeça e disse: cumpra-se a vontade do Eterno. Muito bem. Você falou aí acerca da questão de Abraão, né, como o único Deus, adorar o único Deus. Henri Sobel fala que Abraão introduziu o conceito de monoteísmo ético, né?
que é de acreditar que Deus exige unidade e igualdade entre todas as pessoas, ao adorar apenas a um Deus. Exatamente. Eu queria fazer mais uma outra pergunta. Nós sabemos da influência desses patriarcas para Israel. E a influência desses patriarcas para o povo cristão, para os cristãos? E se há algum paralelismo? Eu deixo o pastor Eleazar responder primeiro. Você vai completar, eu tenho certeza, mas eu acho muito interessante, eu vou introduzir o assunto, que eu tenho certeza que o pastor Sérgio vai falar sobre isso, porque eu já ouvi defender o que eu vou dizer aqui em outros momentos. Algumas pessoas imaginam o seguinte: Deus chama Abraão, reafirma a sua aliança com Isaac, e aí vocês estavam falando sobre a questão de Isaac gostar mais de um filho e Jacó também. Eu vejo isso como... Dá até para a gente escrever depois dessa aliança. Se é que alguém já escreveu, acredito que sim. Aspectos aí psicológicos, né? Isaac, ele meio que se projeta em Ismael. E ele olha para Ismael, e aí por isso ele olha para Esaú e diz: poxa, era o que eu queria ser, né? Eu queria ser assim. Você vai perceber que a predileção de Isaac sobre Jacó, sobre Esaú, vai, em grande medida, afetar a relação também de Jacó com seus filhos. Então, assim, mas voltando ao assunto. Algumas pessoas imaginam assim, que Deus ele chama Abraão, reafirma sua aliança com Isaac, reafirma com Jacó, então ele estabelece a nação de Israel. Essa nação, ela vai a trancos e barrancos, vai, obedece, desobedece, quase é extinta em determinados momentos da história, vai para o cativeiro egípcio, depois cativeiro babilônico, você vai ter também a divisão das tribos de Israel, né? E aí eles vão para o cativeiro assírio, as tribos do norte ali com sede em Samaria vão para a parte da Síria ali como cativos, depois tem ali os samaritanos, e aí você tem o povo do sul, né? Benjamim e Judá, com sede em Jerusalém, indo para o cativeiro babilônico, quase indo à extinção, depois eles retornam com Esdras, Neemias. Aí você tem uma história intertestamentária que vai ser discorrida ali pelos Macabeus. Propósito, não como um livro canônico, mas se você puder ler estes livros para conhecer a história, não tem problema nenhum, tá? Não afeta a nossa fé, não diminui a nossa fé, ao contrário, você vai poder ter um vislumbre histórico do que aconteceu no período entre Zacarias e Mateus. A gente fica assim, tem gente que fica voando, não sabe o que aconteceu. É um período de surgimento de grandes coisas dentro da nação de Israel. Então você tem o surgimento dos essênios, você tem o surgimento dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, de certa forma, mais assim, proeminentes. Você vê assim, os escribas sendo muito citados no Novo Testamento, os zelotes. Então, assim, são... alguns desses aí tiveram sua origem mesmo nesse período intertestamentário ali com os Macabeus, enfim. Então, chega-se ao Novo Testamento, nação de Deus. Aí chegou Jesus, escolheu 12. O povo de Israel, então, agora rejeita Jesus. Foram rejeitados por Deus, não é mais a nação de Deus, e agora nós somos o povo de Deus. Israel não é mais nada, não. É muito difícil a gente conceber essa ideia. Não dá para entender essa ideia. Por quê? Primeiro que eu tenho que dizer que promessas de Deus são quebradas. É bem verdade que as promessas de Deus são condicionais, a fidelidade, a obediência, é um fato. Mas quando Deus fez uma promessa para Abraão, essa promessa foi incondicional, de que ele faria daquela nação uma nação grande, próspera, que ela habitaria a terra. E a gente vê que Deus não desamparou esta promessa porque os judeus estão aí até hoje, como nação. Nós não temos nações mais daquela época sobrevivendo até hoje. Não existe. Todas elas foram povos misturando com outros povos. A gente tem vários países hoje, mas uma nação diz assim, olha, desde a época de Abraão, qual é a nação que a gente tem hoje, ainda, de sangue mesmo? Israel. Não podemos entender de outra forma. Tem a bênção de Deus aí. Agora, algumas pessoas podem imaginar que Israel deixa, então, de ser a nação escolhida por Deus e agora Deus rejeita o povo. Eu não acredito na rejeição. Eu acredito nas finalidades, nos propósitos de Deus que se ampliam. Deus tinha um propósito para a nação de Israel e a nação de Israel não cumpriu com os propósitos divinos e Deus, então, ampliou, expandiu. Bom, já que o propósito que eu coloquei, botei vocês no centro da terra.
Eu coloquei vocês numa posição estratégica geograficamente. As pessoas passavam por Israel, tinham que ser abençoadas por vocês. E era para vocês serem a nação que vai abençoar todas as famílias da terra, porque essa foi a promessa dada a Abraão. Mas assim, vocês não estão cumprindo com esse propósito. Isso é um fato. A gente não pode negar isso. Agora, Deus então resolve expandir. Deus não amaldiçoa Israel. Deus não rejeita no sentido de dizer a salvação para vocês não mais existe. Isso é uma mentira. Tanto é que eu vou fazer agora menção a Romanos, capítulo 11, onde Paulo vai argumentar sobre isso. Com algumas pessoas falando sobre a nação de Israel e tudo mais, se eles foram deixados, né, de lado e tal. E aí Paulo chega e diz, ei, Romanos 11, verso 23, diz assim, e também eles, se não permaneceram na incredulidade, serão enxertados. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado da boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. O que Deus está falando aqui em linhas gerais? O povo de Israel era a oliveira. E os gentios estavam agora felizes da vida, né? Em outras palavras. Nós, né? Agora a salvação chegou. Agora somos... Não, Deus não tem uma nação única e exclusiva para representá-lo diante da face da terra. Em Cristo, ele cumpre a promessa dada a Abraão. Foram benditas todas as nações da terra. Em Cristo todas as nações da terra foram abençoadas. O cumprimento da aliança aconteceu em Jesus. Só que aí, alguns começaram a se gabar. Não, Israel não é mais nada. E nós somos agora o povo de Deus escolhido. E pronto. E aí Paulo diz, ei, calma lá, meu irmão. Segura aí. Numa linguagem mais popular, segura a onda. Não é bem assim, não. Vocês são outra árvore. Vocês são zambujeiro, né? Usam uma árvore. Quer dizer, e vocês estão sendo enxertados na oliveira para serem nação de Deus, para representar o caráter de Cristo, representar a Deus na terra. Por que vocês estão rejeitando o povo de Israel? Se eles que são os naturais foram cortados, muito mais fácil enxertar eles do que enxertar vocês. Então, se vocês forem enxertados, por que eles não podem ser enxertados outra vez? E aí Paulo argumenta, e ele diz isso. E ainda mais eles. Porque, aqui, verso 23 e 24, como eu li, também eles, se não permanecerem na incredulidade, ou seja, se eles passarem a crer, não é, no ensinamento do Evangelho, conforme está aqui no Novo Testamento, serão enxertados. Então, Deus não rejeitou o povo. Se Deus houvesse rejeitado a nação de Israel, ou rejeitado o povo para a salvação, e aqui eu estou falando de salvação, não como representantes na face da terra, tá? Mas para a salvação, ele diz, se eles crerem, eles serão enxertados. Porque Deus é poderoso para fazer isso. E aí ele faz justamente esse paralelismo, né? Se o zambujeiro, que é contra a natureza, ele foi enxertado na boa oliveira, quanto mais eles que são da própria natureza, são os naturais. Então, nós somos contra a natureza. Não éramos para estar enxertados, né? Eles são os naturais, nós somos os que não eram para estar enxertados. Mas em Cristo nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Somos os representantes de Deus para este mundo. Então, assim, Deus, ele não é que ele anula a sua aliança. Deus nunca anula a sua aliança. Entenda isso. A aliança de Deus nunca é anulada, porque Deus não tem duas palavras. Ele não vai e volta. A aliança de Deus, ela vai cumprir o seu propósito. Quais são os meios que Deus vai usar para isso? Bom, em Cristo, ele cumpriu. O objetivo de Deus, desde sempre, Abraão, Isaac, Jacó, qual é o meu objetivo para vocês? É que, através de vocês, da semente de vocês, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Mas essa não é uma promessa exclusivista. Tanto que a promessa da semente já é dada lá em Gênesis. Claro, de uma maneira bem incipiente, não vou extrapolar o texto para dizer que ali estava falando da nação de Israel, absolutamente não, mas há uma figura principal, a descendência da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, isso está predito ali, e esta semente da mulher que abençoaria as famílias da terra, que possibilitaria o retorno ao Éden. Quando Deus refaz, porque o pastor Sérgio falou com muita propriedade que Deus fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão. Então, as alianças de Deus, elas não vão
Eu fiz aqui com Adão. Bom, pessoal, eu vou refazer aqui com Noé, porque parece que não deu certo, não. Aí faz com Noé. Não, peraí, agora deixa eu fazer com Abraão, porque também não deu certo. Não, absolutamente não. É a mesma aliança de Deus com suas características mais amplas, quem sabe, com características diferentes, mas Deus ele vai reafirmando sua aliança ao longo do tempo. Então, a promessa da semente, quando Deus chega para Abraão e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, em outras palavras, ele está dizendo, olha, a semente ainda vai vir para esmagar a cabeça aí da serpente. Então, é a aliança feita com Adão sendo reafirmada através de Abraão. Enfim, quando chega em Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. E eu, que não sou judeu de nascimento, sou enxertado na oliveira através de quem? De Cristo, o descendente, a semente de Abraão. Portanto, a aliança de Deus não foi quebrada. A aliança de Deus foi expandida, foi amplificada. E a salvação hoje é para todos. Na verdade, eu concluo aqui minha fala, a salvação nunca foi só para Israel. Isso aí também é um outro engano. Algumas pessoas acharem que a salvação sempre foi para... Nunca foi só para Israel. Deus queria que Israel fosse o meio de salvação para os povos da terra. Mas a salvação nunca foi uma propriedade exclusiva de Israel. No Antigo Testamento, Deus queria que Israel fosse esta luz para as nações vizinhas. E acabou, em algum momento na história, tornando-se meio que um exclusivismo. A gente vai ver o Israel em vários momentos. Em um momento, eles se adequam à realidade das nações e trazem os seus deuses, e trazem a idolatria, e, bom, se misturam com eles. Em outro momento, pós-cativeiro babilônico, principalmente, eles começam, já que a gente foi levado para lá, vamos nos consagrar. Aí você vai vir um outro extremo de santidade, eles buscando mesmo para não irem para o cativeiro novamente. Chegamos ao Novo Testamento já com essa característica. Você não vê no Novo Testamento o povo indo atrás de deuses, fazendo... É um povo muito mais, assim, sabe, apegado assim, à lei, a ponto de ir até para um extremo do legalismo. Como você vai ver, Jesus critica isso fortemente nas figuras dos fariseus, que eram muito bem vistos na época. A gente fala de fariseu hoje, mas eram um grupo de pessoas assim, muito inteligentes com muitas capacidades na Torá. Então, assim, estas pessoas, o povo de Israel, ele teve esses altos e baixos. Em algum momento se adequando à realidade do mundo, em outro momento tendo essa atitude mais exclusivista. Mas a proposta da salvação de Deus era para todas as nações. E Israel era esse meio, para levar a salvação a todos. Como houve falhas nesse processo, mas a aliança não poderia quebrar, Deus não quebra a aliança, em ti serão benditas todas as nações, precisaria se cumprir. Cristo veio, o descendente de Abraão, o descendente da mulher de Gênesis, e o cumprimento da aliança acontece. E nós hoje somos abençoados em Cristo Jesus, como descendentes também de Abraão. Oi? Contigo, meu amigo. Falei demais. Você falou tudo, falou tudo. Eu só queria acrescentar algumas coisinhas relacionadas ao aspecto. Primeiro, aliança. O conceito de aliança nós muitas vezes entendemos de maneira errada. Por quê? Porque nós humanizamos a aliança e nos colocamos como participantes da aliança. De fato, nós não somos participantes da aliança, a não ser como beneficiários. Deus faz, quando a Bíblia fala que Deus fez uma aliança conosco, é porque nós fomos colocados como interessados, terceiros na aliança. A aliança ela é feita entre a divindade, por isso o homem não pode quebrá-la. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se aliaram em uma aliança eterna, chamada aliança do concílio de paz, lá de Zacarias, aliança feita antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, de 1 Pedro 1, verso 20, aí Apocalipse 13, verso 8. E essa aliança, ela encontra manifestações nas alianças que o homem participa. O homem ele é participante da aliança no sentido de beneficiário dela. Por isso o homem não pode quebrar. Seja lá o que o homem fizer, no final das contas ele não tem condições de quebrar. Por isso que a promessa, e o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Romanos também, se não me engano, acho que é o verso 11 de Romanos, deixa eu pegar aqui, Romanos 11, verso 11, se não me engano é isso. E eu acho fantástico isso, capítulo 11 de Romanos, na verdade não, mas adiante. Capítulo 11, eu estava com ele na tela aqui e acabei tirando. Capítulo 11, verso 29. Verso 27 diz o seguinte: esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. E aí o verso 29 diz o seguinte: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não volta atrás em nada do que ele faz.
Deus não transforma, não desfaz o que ele faz, mesmo que o homem quebre. Quer ver outro texto que diz isso? O livro de Jeremias, capítulo 31, nós conhecemos de cor e salteado até um determinado ponto, mas esquecemos o restante do verso. E nós apontamos para nós da nova aliança, né? Capítulo 31, fala a respeito de eis que dias virão em que farei uma aliança, capítulo 31, verso 31. Mas eu queria que você prestasse atenção, você que nos assiste, no capítulo 31, verso 35 em diante. E olha só o que diz. Assim diz o Eterno, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando as suas ondas. O Eterno dos Exércitos é o seu nome, Adonai Tsevaot. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Eterno, deixará também a descendência de Israel de ser o quê? Um povo espalhado, apenas algumas pessoas, porque não, nação não. Mas o que Deus diz? Deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Eterno, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Eterno. Alguém já mediu o céu? Alguém já sondou os fundamentos da terra? E o texto continua dizendo, eis que vem dias, diz o Eterno, em que esta cidade será reedificada para o Eterno, desde a torre de Hanameel até a porta da esquina. Eu poderia ler outros textos também. A aliança, sendo feita com a divindade, ela não está condicionada àquilo que o ser humano faz ou não. O ser humano, com o que ele faz ou não, ele passa a ser beneficiário da aliança ou não. É esse que é o ponto. A salvação ela está disponibilizada para todas as pessoas através da aliança. O que o livro de Romanos está dizendo, o apóstolo Paulo, ali no livro de Romanos, é que uma vez que foi a uma árvore, essa árvore ela tem um fundamento. E qual é o fundamento? A promessa feita a Abraão, de sermos benditos. A promessa feita a Abraão. Jesus é aquele que nos liga todos, judeus e gentios, Yehudim, Vegoim, todos a mesma promessa e nos torna beneficiários da mesma aliança. Da mesma aliança. A aliança que foi feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa aliança se complementa, ela se planifica. Cada aliança feita aqui na Terra, ela é uma manifestação da aliança eterna. Quando você compreende isso, você consegue entender por que a lei não passa. Por quê? Porque a lei não está condicionada. E aqui eu estou falando de toda a lei, Torá inteira. Ela não passa. Ela se planifica em todos os aspectos. Ela deixa de existir aquilo que Deus determinou que deixaria de existir por alguns tempos. E no final, ela alcança o seu cumprimento, a sua máxima expressão em 2 momentos da história. Essa aliança. Êxodo 20, que é o Anohi, a alma de Deus, o caráter de Deus de forma escrita. Caráter de Deus de forma escrita. E o evento cruz, o evento Jesus, que é o próprio Deus encarnado nesse mundo, agora não apenas para apresentar-nos como beneficiário da aliança, mas como objetivo último da aliança. Vejam o que eu li lá no capítulo 11, verso 27 de Romanos. Eis a aliança que eu farei quando eu tirar os pecados dele. E Jesus, o que é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que tira o pecado, ele nos leva de volta à promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Por isso, esses 3 homens, esses 3 personagens, as suas experiências são o fundamento das nossas experiências. O grande descendente de todos eles não é a nação de Israel, com seus 14 milhões de pessoas lá em Israel e muitos outros fora. É Jesus Cristo, que pode fazer com que todas as nações do mundo passem a ser descendentes e beneficiários da mesma promessa pelo Deus da mesma aliança. Pastor Sérgio, você mencionou no início sobre a questão de Deus fazer aquela aliança com Abraão e Abraão não passar. Essa era uma forma dos povos naquela época, né? Os hititas faziam. Fazerem seus tratados, né? Então, os reis vinham, então eles partiam animais ao meio, para aquelas pessoas que não conhecem essa tradição, né? Antiga, eles partiam os animais ao meio, colocavam uma banda de um lado, a banda do outro, e o rei vinha de lá e eles passavam juntos ali por dentro daquele negócio, né? Cheio de sangue, aquele negócio estranho, uma forma, mas a ideia era, ao atravessar aquilo ali, eles faziam um juramento e diziam, assim aconteça comigo, se eu quebrar esta aliança com você. Deus não pede a Abraão para passar pelo meio, porque Abraão somente Deus passa. Não teria condições. Abraão seria partido ao meio, sem dúvidas, ou a nação de Israel. Então, Deus, ele faz isso. Porque Deus estava dizendo, eu nunca quebrarei a aliança. Eu nunca quebrarei a aliança. Então,
E aí eu queria ler 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11, 12 e 13, que diz assim, a palavra fiel é esta, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Agora, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Eu acho lindo esse texto. Olha, se você sofrer, vai reinar com ele. Né? Se você morrer por causa dele, você vai viver. Se você negar a Deus, ele também vai te negar. Agora, se você for infiel, ele continuará sendo fiel. Ele não vai ser infiel. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus pegar a aliança que ele fez com Abraão, que ele passou no meio daqueles animais, ele não tinha necessidade nenhuma. Bastava ele dizer, Abraão, eu vou fazer isso, e a palavra dele é suficiente. Ele mesmo assim, não, eu vou passar por meio desses animais, eu vou descer a sua linguagem, Abraão, para você entender o que eu estou dizendo. Eu não vou quebrar essa aliança. Quebrar a aliança é negar o próprio caráter dele. Não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar a ele mesmo. Então, quando Deus... Se nós formos infiéis para com ele, ele vai permanecer fiel. Porque ele não pode negar. Eu acho isso fantástico, estou falando, mas não lembro de Levítico 26 em diante e Deuteronômio 28 também. Percebam que a sequência ali, das maldições da aliança, das bênçãos e maldições da aliança, Deus é interessante. As bênçãos da aliança, elas vão se multiplicando, 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 e as maldições da aliança vão se multiplicando 7 vezes mais, 7 vezes mais, 7 vezes mais. Mas diferente dos tratados de títulos e das alianças, o que acontece é que Deus não diz, olha, eu vou matar vocês. Não, eu vou mandar vocês para a terra estrangeira. E na terra estrangeira ele diz assim, se na terra para onde eu enviar vocês, vocês escutarem a minha voz, ou seja, ele não vai abandonar o povo. Ele vai continuar com eles mesmo no meio da sua incircuncisão. Eu trarei de volta vocês. Vou trazer vocês de volta. Ainda que a minha ira se encha contra vocês, 7 vezes mais, eu ainda vou dar oportunidade a vocês de se arrependerem. Por quê? Porque o Senhor é sempre fiel na sua aliança. E eu termino com uma frase... Ele fala por amor de mim mesmo, né? Por amor de mim mesmo, exatamente. Ele ama a sua criatura, mas o amor a Deus, o amor dele por seu caráter, sua dignidade, é muito grande. Eu acho fantástico um texto da aliança, que eu acho maravilhoso. Ele diz assim, ele fala um monte de coisas, bênçãos e bênçãos, depois diz assim, e se vocês fizerem tudo isso, o máximo da bênção é a seguinte, colocarei no meio de vós o meu tabernáculo e habitarei com ele, com vocês. Só que o tabernáculo tinha sido construído já. Já tinha sido terminado no capítulo 40 de Êxodo. Ele está falando agora lá da complementação da aliança. No final já, Deuteronômio, repetindo a aliança. Sabe o que isso me diz? Me diz o seguinte, é aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque muito embora que tudo que Deus dá, ele não condiciona. E aqui pode parecer estranho. Não é que a promessa de Deus é condicionada. É a sua capacidade de usufruir da promessa de Deus, que é baseada numa condição. A promessa já está. O tabernáculo está aqui. Eu vou estar aqui. Agora, você vai ver a minha presença, viver na minha presença? Depende de você. Mas eu estou aqui. Primeiro Deus entrega para depois pedir. Deus primeiro tirou o povo do Egito para depois entregar a lei. Né? Assim, entregar de forma escrita. É isso que é maravilhoso. Sensacional mesmo, né? Queridos, o programa está muito bom, a argumentação de vocês é sensacional, mas eu tenho horário, né? Então, para nós concluirmos, nós podemos perceber que a Bíblia sempre comenta, e há muitas orações, muitas citações, que fala o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Essa expressão já não é mais usada por nós no cristianismo, né? Nós não comentamos muito o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Aliás, eu tenho até visto alguns pastores tentando fazer isso aí, se enrolando, né? Nós pedimos tudo em nome de Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não, de Jesus Cristo, então ficou até meio enrolado. Mas por que, então, hoje não se pratica mais essa expressão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tão comumente, né? Eu vou citar usando um teólogo chamado Frank Zimmermann. Ele, um teólogo de Novo Testamento. Numa discussão com o Gerhard von Rad, um teólogo de Bíblia hebraica, ele disse algo que me assusta até hoje. Ele disse o seguinte, o Theodor Friesel, na verdade, desculpem, Zimmermann citou o Friesel. Ele disse o seguinte, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, é a história do fracasso de Deus. É a história do fracasso de Deus. Extremamente forte o que ele diz. E extremamente errado. E é por isso, essas bases antissemitas de nossa teologia, da teologia da cessacionista é outra coisa, teologia substitucionista,
ela fez com que tudo o que tem a ver com a Bíblia hebraica, com o Antigo Testamento, caísse em desuso, não fosse mais utilizado. É a sensação de que nós precisamos nos desvencilhar da nossa herança e raiz judaica, da nossa herança e raiz bíblica. Deus é o Deus de Abraão, continua sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas ele é o Deus de Jesus Cristo. E Jesus é Deus. Obviamente, ignorando o que Paulo diz em Romanos e que o próprio Jesus disse muitas vezes, o evangelicalismo, a religiosidade moderna, ela estabelece uma dualidade entre Israel e a igreja, onde uma dualidade nunca foi intentada. Então, o Deus deles não é o meu Deus. Não existe continuidade a não ser nas promessas, mas não nas responsabilidades. Nas promessas, maravilha. As promessas se cumprem por Jesus. As responsabilidades não vêm. E quando eu digo que eu sou descendência espiritual ou não de Abraão, Isaac e Jacó, eu passo a ter os privilégios de Abraão, Isaac e Jacó dados à sua descendência, mas também as responsabilidades. Abraão, Deus diz para ele assim: se andares em minha presença, anda na minha presença e ser justo, e ser sábio. Anda na minha presença e ser sábio. Ele disse para Isaac, né? Para vocês terem ideia, dos principais termos na tradição judaica e na Bíblia a respeito da relação de Isaac com Deus é Pachad Itzhak, o temor de Isaac. Isaac temia tanto a Deus, tanto que os descendentes de Isaac chamavam a relação dele com Deus de Pachad, que é a palavra aramaica, não é nem hebraica, aramaica para terror, o terror de Isaac. E ele tinha esse terror de Deus. Isaac, esse terror, claro, era assim em primeiro momento, mas óbvio, ele tem uma relação de diálogo com Deus e também uma relação de aprendizado. Isso é fantástico. Agora, ele era o terror. E por que ele era o terror? Porque os mandamentos de Deus não se discutem, se cumprem. A aliança de Deus, nós somos beneficiários, não podemos quebrá-la, mas nós podemos sofrer também as maldições quando nós dizemos: eu quero entrar na aliança, e depois você vive quebrando a aliança. E assim por diante. Essa responsabilidade que advém depois na promulgação da aliança mosaica, que é baseada na promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, ela vem com responsabilidades. E querido irmão Péricles, pastor Eleazar, o mundo de hoje odeia responsabilidades. O mundo de hoje adora questionar a Bíblia. Eu coloquei uma frase no meu Facebook esses dias. A geração moderna aceita e aplaude todo e qualquer questionamento à Bíblia, mas odeia qualquer questionamento da Bíblia. E quando a Bíblia diz que nós somos descendentes de Abraão e de Isaac e de Jacó, ela nos diz que estamos diante do Deus de Abraão, Isaac e Jacó e precisamos nos comportar como Abraão, Isaac e Jacó se comportaram diante do seu Deus também. E isso a geração de hoje não quer. Cristãos e judeus que também não querem. Olha, eu aprendi aqui que quando o pastor Eleazar abre o microfone é que ele quer falar, né? Eu aprendi essa dica agora, viu? Mas ele não abriu, então ele está dando satisfeito. É isso mesmo, pastor Eleazar? Beleza. Então, assim, nós estamos terminando, concluindo o nosso programa. Eu quero agradecer muito pelas orientações, pelo conhecimento que vocês transmitiram aqui. Vai elevar todos nós, tá certo? Que Deus abençoe o ministério de vocês. E vocês têm canal nas redes sociais, não tem? Sim. O canal Fala Sério Pastor. Não, agora só fica quieto. Se eu desligou o microfone, fica quieto. Então eu vou falar primeiro. Quieto aí. Não falou? Fala aí, excelência. Passou sério. Então vamos lá, excelência. É o seguinte, nós temos inclusive eu tenho o canal Pastor Sérgio Monteiro, o canal A Palavra é Viva, no qual eu falo a respeito de judaísmo, de Bíblia hebraica, respondo perguntas no YouTube. Okay. Me forçaram a criar um Instagram agora, porque eu estava tentando ficar sem, né, mas não teve jeito. Minha filha falou para mim que se eu não criasse um Instagram, eu seria das veredas antigas, aí eu tive que criar um Instagram também. No Facebook você me encontra lá como sergio.monteiro.1420, no Instagram como Sérgio... como é que tá lá, Eleazar? SHS Monteiro, né? O Sérgio Monteiro. Você tem um canal, mas ele que sabe o nome. Do Instagram, Do Instagram eu não sei mesmo. Mas me acha lá, Sérgio Monteiro, que vocês vão procurar lá, vão encontrar. Eu estou de Talite, então é mais fácil de identificar. E juntos nós temos também, eu, pastor Eleazar, o pastor Michelson Borges, o pastor Adriano, nós temos as nossas lives que estão um pouco paradas. Inclusive, pedimos oração pelo pastor Michelson Borges e sua família também. SHS.monteiro. SHS.monteiro. Obrigado aos universitários, Instagram. muito agradeço.
No Instagram. No dia Então, que você estiver com ele, eu quero saber como você vai passar o canal. Pronto, aí sim, demorou. Nós temos aí, então, as nossas lives, que têm acontecido às sextas-feiras, com uma pequena pausa que estamos tendo agora, Adventismo Decifrado. Assiste lá no meu canal, no canal do pastor Eleazar, no canal do pastor Michelson Borges e no canal do pastor Adriano Cecílio, Minuto Profético. Foi um prazer estar com todos vocês. Eu já sei que o pastor Eleazar vai falar depois, e depois do irmão Péricles pode encerrar tranquilamente. Eu não falarei mais. Tá. Fala sério, pastor. Diz aí os seus canais. O canal Fala Sério Pastor, um canal que a gente trabalha aí perguntas, questionamentos bíblicos no YouTube. Eu tenho também o meu Facebook, Eleazar Domini, mas eu criei uma outra página, porque essa tem uma limitação na quantidade de até 5.000 pessoas, então acaba limitando um pouquinho. Tem o pr.eleazar. Essa é uma outra página que tem no Facebook. No meu Instagram é Eleazar, PR Eleazar. PR Eleazar. Pronto, aí ele colocou lá, já entra. Mas é isso aí. Eu também sou, como é que fala? Dono não, que cuida de um site. Eu sou dono de um site chamado adventistastrinitarianos.blogspot.com.br. Esse é um site antigo que eu criei, tem o que? 2010. Desde 2010, ali tem mais de 140 materiais diferentes, entre artigos, livros, documentos, palestras, só Trindade. A gente não fala de outra coisa ali. É o meu site, Adventistas Trinitarianos. Muito bem. Eu tinha preparado aqui um encerramento, mas depois que vocês falaram, eu não ouso abrir mais minha boca, entendeu? Vou ficar caladinha para terminar aqui com a oração, que fica melhor, não? Por favor, pastor Eleazar, se eu pudesse nos despedir com uma oração. Oremos. Nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A nossa gratidão ao Senhor por mais esse estudo que fizemos. Obrigado, Senhor Deus, pela compreensão da Tua palavra, pelas Tuas promessas que nunca deixaram de existir, pelas alianças que o Senhor fez, ou pela aliança que o Senhor fez e que foi sendo confirmada ao longo da história da Terra e tendo o seu ápice em Jesus Cristo, que nos possibilitou, Senhor, fazermos parte do Teu povo, estarmos enxertados na oliveira. Obrigado, Senhor, por estes privilégios. Sabemos que com grandes privilégios também vem grandes responsabilidades e por isso nos ajude a cumprir os propósitos da Tua aliança, que é espalhar a Tua mensagem, a mensagem do Evangelho da salvação para todas as pessoas do mundo, para que todos em Cristo sejam abençoados. Para que a promessa feita a Abraão de que através dele, na semente dele, seriam benditas todas as famílias da terra, que nós, Senhor, sejamos este canal para abençoar as famílias da terra. Abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos e livra-nos do mal em nome de Jesus. Amém. Amém.